No Cambriano, algumas criaturas pareciam tão estranhas que quase pareciam alienígenas. Hallucigenia sparsa, uma das criaturas mais bizarras já encontradas no registro fóssil. O nome Hallucigenia significa algo próximo de criatura alucinante. Durante décadas, os cientistas reconstruíram Hallucigenia completamente da maneira errada. Os cientistas demoraram anos para descobrir em qual lado do corpo era a cabeça. Hoje acreditamos que Hallucigenia caminhava usando pequenos tentáculos flexíveis. Os espinhos provavelmente funcionavam como proteção contra predadores do Cambriano. Hallucigenia pode estar relacionado aos vermes de veludo modernos. O Cambriano parecia um enorme laboratório evolutivo, cheio de criaturas experimentais. Apesar da aparência assustadora, Hallucigenia era um animal relativamente pequeno. Provavelmente, Hallucigenia se alimentava de pequenas partículas orgânicas do fundo oceânico. Seu corpo era extremamente mole e delicado, o que tornava os espinhos ainda mais importantes. Muito do que sabemos sobre Hallucigenia vem de fósseis extremamente raros e delicados. Muitos fósseis de Hallucigenia foram encontrados em Burgess Shale, um dos sítios paleontológicos mais importantes do planeta. Hallucigenia desapareceu há centenas de milhões de anos, e mais ainda ajuda a explicar a evolução animal. O Cambriano mudou a história da vida para sempre, e muitas linhagens modernas nasceram naquele período. Mas os oceanos continuariam produzindo criaturas ainda maiores. No próximo episódio, os primeiros gigantes dos mares. Milhões de anos após o Cambriano, os oceanos da Terra estavam se tornando ainda mais complexos. Entre os novos predadores dos mares estavam os primeiros cefalópodes. Os cefalópodes antigos eram parentes distantes dos polvos, lulas e náutilos modernos. Ortoceras, um dos primeiros grandes caçadores dos oceanos antigos. Algumas espécies podiam atingir vários metros de comprimento, gigantescas para sua época. Assim como as lulas modernas, esses cefalópodes utilizavam propulsão a jato para nadar. A concha possuía câmaras internas que ajudavam no controle da flutuabilidade. Com velocidade e tentáculos eficientes, os cefalópodes se tornaram caçadores extremamente perigosos. Enquanto os cefalópodes cresciam, os primeiros vertebrados dos mares também começavam a evoluir. Os primeiros vertebrados conhecidos ainda não possuíam mandíbulas. A pressão dos predadores acelerava a evolução de armaduras e defesas corporais. Os mares paleozoicos estavam se tornando alguns dos ecossistemas mais complexos já vistos até então. A vida marinha se espalhava por praticamente todos os níveis dos oceanos. Durante milhões de anos, os cefalópodes estiveram entre os maiores predadores dos mares. A evolução continuava criando novas formas de vida, em uma velocidade impressionante. As criaturas ainda mais assustadoras surgiriam nos mares da Terra. No próximo episódio, os escorpiões gigantes do oceano. Nos mares do Siluriano, novos predadores gigantes começavam a surgir. Os euripterids ficaram conhecidos como os escorpiões gigantes do mar. Eles eram parentes distantes dos aracnídeos modernos, incluindo os escorpiões. Algumas espécies podiam ultrapassar 2 metros de comprimento.
Muitos eurípterides eram nadadores extremamente eficientes. Eles estavam entre os maiores predadores dos mares paleozoicos. Muitas espécies viviam em águas rasas, próximas das antigas costas do planeta. As primeiras plantas terrestres ainda eram pequenas, mas começavam a transformar o planeta. Os artrópodes estavam entre os primeiros animais a explorar a terra firme. As plantas ajudariam a alterar lentamente a atmosfera do planeta. Mesmo com a vida chegando à Terra, os oceanos ainda dominavam completamente o planeta. Os vertebrados marinhos continuavam evoluindo rapidamente. Os mares estavam preparando o caminho para predadores ainda maiores e mais perigosos. Mas os verdadeiros gigantes dos mares ainda estavam chegando. No próximo episódio, Dunkleosteus. O Devoniano ficou conhecido como a Era dos Peixes. Dentre os predadores mais assustadores daquele período estava Dunkleosteus. Dunkleosteus terrelli, um dos maiores predadores dos mares devonianos. Apesar da aparência, Dunkleosteus não possuía dentes verdadeiros. Estudos sugerem que sua mordida estava entre as mais poderosas já vistas em peixes. Seu corpo era protegido por enormes placas ósseas, funcionando como uma verdadeira armadura natural. Os recifes devonianos estavam entre os ambientes mais perigosos do planeta. Enquanto os mares eram dominados por gigantes, a vida terrestre também começava a se transformar. O Devoniano também viu o surgimento das primeiras grandes florestas da Terra. As florestas ajudaram a alterar profundamente a atmosfera do planeta. Os vertebrados marinhos estavam evoluindo rapidamente, criando novas formas e estratégias de sobrevivência. Alguns peixes começaram a desenvolver nadadeiras mais fortes e musculosas. Entre esses peixes estava Tiktaalik, uma das formas transicionais mais famosas da evolução. A evolução estava preparando os primeiros passos rumo à terra firme. E em breve, alguns vertebrados finalmente deixariam a água. No próximo episódio, há os primeiros tetrápodes,